E agora saiu a informação que todo torcedor do Vasco queria. A Crefisa quer comprar. Americanos já foram acionados. E uma grande oportunidade. Salve você antenado aqui no canal, meu nome é Lineker Biondi, estou chegando nessa terça-feira com tudo, hein? E com todas as informações para você referentes ao Vasco. E que informação que eu tenho aqui para você, você não vai perder nada e claro, envolve a venda da Vasco SAF. Eu já tinha trago para vocês a respeito disso, né? Que a diretoria do Vasco estava aguardando esse processo de reorganização financeira, de recuperação judicial e que o próximo plano seria dar start à venda da SAF, hein? Parece que realmente isso está acontecendo e eu vou falar para você para onde essas conversas estão evoluindo, você não vai acreditar. Outra informação que eu vou trazer para vocês também é sobre o treino no CT Moacir Barbosa. Parece que o técnico Fernando Diniz vai promover algumas mudanças significativas, tá? Para o jogo contra o Fortaleza. E hoje é aguardado no Rio de Janeiro, se caso não haja nenhum problema, lateral direito que estava servindo a seleção uruguaia. Você não perde nada, então eu peço para você humildemente deixar o seu like. Se você ainda não é inscrito aqui no canal do Torcedor do Vasco, corre aqui embaixo e se inscreva no canal para você fazer parte aqui da nossa família que traz informações de manhã, à tarde e à noite, todos os dias para você e você fica sempre muito bem antenado. Lembrando que eu deixo sempre uma dica de ouro para você e dessa vez eu vou deixar a dica da Golcase. A Golcase é minha favorita para ter garrafinha, capinha de celular e muito mais. Olha essa garrafinha aqui. Igual a dos jogadores do Vasco, todos eles têm essa garrafinha branca aqui. E chegou a hora de você presentear o seu filho, sua filha, sua esposa, sua mãe e seu pai com uma garrafinha da Golcase personalizada com o próprio nome, né? Você coloca o nome que você quiser e também com tudo do Vasco. É impressionante, tá? Confira aí no link que está no primeiro comentário fixado que eu vou deixar aqui que vocês não vão se arrepender. E outra, preste atenção. Lineker é o código promocional, é o cupom que vocês têm que usar para ter aquele descontaço para você conseguir, obviamente, economizar aquela grana, né? Então, o cupom está aqui, Lineker é o meu nome e o link no primeiro comentário fixado. Não perca essa oportunidade. Sem mais delongas, como temos muitos assuntos, vamos ao que interessa? Então solta a vinheta. E agora saiu a informação que todo torcedor do Vasco queria. A Crefisa quer comprar. Americanos já foram acionados. E uma grande oportunidade. Você que está aí do outro lado desembarcou no canal do torcedor do Vasco, né? Então faça parte dele. E não esqueça de deixar o seu like, porque o seu like avisa para a plataforma que sim, ó, é positivo falar de Vasco, hein? E a gente vai falar muito sobre essa positividade, porque a diretoria do Vasco já começa a se movimentar e a gente vai trazer detalhes aqui sobre a Crefisa e a Vasco SAF, hein? Não perca, você vai saber de tudo, porque antes eu quero falar sobre uma grande oportunidade, né? O técnico Fernando Diniz vem promovendo mudanças na equipe principal para enfrentar o Fortaleza amanhã, jogo importantíssimo, e hoje, lembrando que existe uma logística, existe um cuidado e existe uma espera. Mas como assim? Puma Rodrigues pode desembarcar no Rio de Janeiro e seguir para Fortaleza junto à equipe que vai enfrentar ali o Fortaleza lá na Arena Castelão. Observando o cenário que o Puma, né, jogou ontem, está já em trajeto, pode chegar hoje, esperado hoje à tarde, no Rio de Janeiro. A ideia é que o Puma chegue para ir junto com os atletas direto para Fortaleza. Essa é a ideia principal, mas todos nós sabemos que a malha aérea, principalmente na América do Sul, ela é bem defasada, então existem problemas que acontecem o tempo inteiro, atraso de voos e muito mais. Então, existe esse cuidado e essa preocupação com o Puma Rodrigues, que já vem sendo cotado na equipe titular por conta, né, da falta do Paulo Henrique, que também terá uma logística especial para tentar chegar para o jogo, mas muito provavelmente chegue também com uma situação física um pouco mais deficiente por conta do jogo contra agora o Japão. O Paulo Henrique é cotado para ser titular da equipe comandada pelo técnico Ancelotti. Então, vamos ver, né, como que vai ficar toda essa logística respeitando, né, a saúde física dos jogadores. Muito provável que o Puma chegue e seja o titular da lateral direita, já que o Lucas Piton, né, retornou de lesão e deve ser o dono, está treinando da lateral esquerda. Olha só, vamos falar sobre essa grande oportunidade porque Carlos Andrés Gomes, é isso mesmo, o Andrés Gomes está treinando
com a equipe titular, hein? E o Verratti está dando lugar ao Andrés Gomes e o Ryan está sendo deslocado para a sua função de origem, para centroavante, hein? E olha, vou falar uma coisa para você, o Vasco tem que ter velocidade nesse jogo contra o Fortaleza. O Fortaleza, apesar de ser uma equipe mais fragilizada, está jogando em casa, vai tentar propor o jogo e o Vasco tem que ficar esperto ali em um contra-ataque, principalmente utilizando o Andrés Gomes pela direita, numa possível falta do Paulo Henrique, que é a válvula de escape do Fernando Diniz. O colombiano pode se destacar aí, como vem se destacando, né, ali pelo lado direito de ataque do Vasco. Bom, observando esse cenário, é uma grande oportunidade para o Andrés Gomes, é uma grande oportunidade para o colombiano, que chegou e vem sendo muito utilizado pelo técnico Fernando Diniz. E é bom também, né, preservar o Verratti um pouco das críticas, preservar o Verratti um pouco desse momento, né, ruim do atacante e, claro, fazer o torcedor sentir saudade do Verratti. Vai ter momentos durante o jogo que vai ter cruzamentos na área, que vai ter momentos que a gente vai falar assim, se o Verratti estivesse ali, então é essa saudade que a gente está querendo sentir. Então, o Verratti sendo opção no banco de reservas e o Andrés Gomes como titular, para mim, seria a melhor coisa que o Diniz vai fazer para esse jogo contra o Fortaleza. Mas vamos lá, eu sempre pergunto, de que lugar do Brasil você está falando e qual é a sua opinião sobre isso? Para você, o Verratti realmente tem que ser reserva ou não? Tem que ser titular porque é o Pirata? Coloca a cidade de onde você está falando, que eu quero saber de onde você é e também a sua opinião. Beleza? Eu vou ali embaixo dar uma olhada nisso, hein? Bom, vamos falar o que interessa. Vamos falar sobre Vasco SAF. Vamos falar sobre Crefisa. Rapaz, todos nós sabemos que a diretoria do Vasco foi muito cobrada em relação à venda da Vasco SAF, mas todos nós sabemos também que existe um processo arbitrário, né, na Fundação Getúlio Vargas entre a ICAP, que herdou todas as ações, todo o portfólio da 777 e o Vasco. Existe a arbitragem ali na Fundação Getúlio Vargas a ser realizada, né? A gente tem aqueles imbróglios de juízes indicados, enfim. Só que eu tenho que lembrar o torcedor do Vasco aqui o seguinte, o Hertha Berlim, o Genoa, o Standard Liège da Bélgica, os clubes que eram da pasta da 777 foram para a ICAPs, tiveram acordos, não precisaram de nenhum processo judicial nem de arbitrário para você ter ali as porcentagens distribuídas. Bom, o que a diretoria do Vasco vem fazendo agora? Tentando esse acordo, indo de encontro com a ICAP para buscar informações sobre um valor médio, óbvio, né? Tentar encontrar ali um meio termo, tentar encontrar uma negociação que seja boa para os dois lados para abrir caminho para um novo investidor. A ideia é comprar a porcentagem total da ICAP, né? Que ser legalmente ali dentro dos documentos 70% das ações. É óbvio que não houve um aporte por conta, né, da liminar que o presidente Pedrinho afastou os americanos, então, por ética e justiça, obviamente, que esses aportes relacionados às ações devem ser descontados. Então, a ideia é abrir caminho e negociação hoje com a parceira, né, entre aspas, ICAP, e o Vasco tenta encontrar esse caminho, já tem um caminho estreitado, que é o que aconteceu em todos os outros clubes, né, para conseguir um êxito, né, para conseguir chegar com o seu novo investidor. E o seu novo investidor pode ser a Crefisa. É isso mesmo, rapaz. A empresa da Leila Pereira está interessada também na Vasco SAF. Está na frente, está correndo, está buscando ali informações sobre essas porcentagens. E eu vou falar para você, hein? Notícia que agita o torcedor do Vasco, por conta também da figura da Leila Pereira, né? Muitos torcedores vascaínos vêm agitando a web muito por conta da Leila Pereira, principalmente nesse momento, encarando, né, de frente o BAP, né, do presidente do Flamengo. O que a gente sempre cobra, né, da diretoria do Vasco é isso, não se faz acordo com o Flamengo, não busca acordo com o Flamengo. Com o Flamengo tem que ser pau a pau, tem que buscar atrapalhar, tem que lutar pelo Maracanã, independente, tem que ir para cima deles, não pode fazer acordo. Então isso é muito simples, cara. O torcedor do Vasco, a gente sempre cobra a diretoria do Vasco aqui exatamente isso. É o que falta. O Pedrinho vem fazendo um bom trabalho, então, mas falta alguns detalhes, e um deles é ir para cima do Flamengo, é lutar pelo Maracanã, é buscar na justiça o que tem que buscar. Se tiver que atrapalhar eles, atrapalhe eles, porque o Flamengo ele nunca faz um acordo em que ele não se saia beneficiado. E esse acordo do Maracanã, feito entre a diretoria do Vasco
E o Flamengo saiu extremamente beneficiado. Para você que não sabe, eu vou esclarecer aqui para você. Dentro do edital do consórcio Maracanã ali, para quem ia administrar, existe uma regra, uma lei, em que, independente de quem estiver administrando o Maracanã, seja Flamengo, Fluminense, Vasco, seja lá quem for, não podem proibir os outros de jogar. Então o Vasco teria direito de jogar todos os jogos que quisesse no Maracanã. A diretoria do Vasco abriu mão de jogar todos os jogos e assinou um contrato para jogar apenas 4 e aceitou algumas facilidades, como estacionamentos, bares, tematização, enfim. Eu acho que não foi muito bom, porque você abre mão de ter o Maracanã de forma integral e tem de forma parcial. Não é interessante, não foi legal, não foi uma movimentação, mas é boa para o Flamengo, né? O Flamengo se livra de problemas com o Vasco na justiça. O Flamengo se livra do que acontecia na época da 777, que o Vasco pedia para jogar, o Flamengo não deixava e judicializava o caso. O Vasco ia e jogava e a torcida fazia aquela festa, né, na internet, o Marcos Braz cortando grama, enfim. É isso que o torcedor quer. Briguem com o Flamengo, não façam acordo com o Flamengo. Todos os acordos com o Flamengo são benéficos a ele. Então, o que o torcedor paternizou? A figura da Leila Pereira, que chamou flamenguistas de flamistas, por conta de terraplanistas, né? Tá botando a boca no trombone, tá sendo muito mais macho do que muita gente, né? Então, o torcedor, ele paternizou a tia Leila, né? Já está paternizada. E essa notícia da Crefisa, que quer comprar também a Vasco SAF, além dos name rights de São Januário, faz com que o torcedor se encha de esperança. Então, essa figura da Leila Pereira, ela é muito forte no cenário do futebol, porque ela transforma a figura dela com essa fortaleza, né? Então o torcedor já começa a se agitar, o torcedor já começa a ficar mais feliz. O avanço da diretoria do Vasco em relação à venda da SAF também é um movimento muito importante nesse exato momento que as contas estão organizadas, né? E a gente vai ver um avanço muito em breve em relação a isso e também em relação a outros assuntos como o potencial construtivo de São Januário. Essa semana tem muita coisa que pode evoluir, os name rights que a própria Crefisa está interessada e quem sabe ser investidora ali, a acionista majoritária da Vasco SAF. Vai lá nos comentários, deixe sua opinião, porque daqui a pouco eu estou voltando com muito mais informações e hoje tem muito, hein? Rapaz, permaneça com a gente aqui porque tem muita coisa. Um forte abraço, saudações vascaínas.